Você falou o quanto que você viaja por causa dos projetos, né? Que você passa muito tempo viajando e tal. Agora eu acho que sua mulher nunca te viu em casa tanto tempo consecutivo. Nunca desejou tanto que eu viajasse. Já tá... Aces, quinto andar. Nesse episódio, a gente bateu um papo com o Wilson Calmon. Nesse papo, a gente aprendeu sobre gestão de relacionamentos, relacionamento com sócios e investidores. Aprendemos como que paciência e não ter afobação é essencial para o desenvolvimento de um negócio. E mais do que tudo, a gente conheceu uma história muito bonita de vida e uma história empreendedora. História essa que eu me inspiro muito. Eu conheci o Wilson alguns anos depois de ter fundado a Aces, quando a gente decidiu buscar por investidores que pudessem aportar nas startups que a gente estava acompanhando. Isso aconteceu de 2018 para 2019. Foi uma das decisões mais acertadas que a gente tomou. Foi muito bom ter conhecido o Wilson. É uma pessoa que me inspira, é meu mentor e hoje vai ser um pouquinho mentor de vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Denis Ferrari. Sou o seu host do podcast Inovação com Y. Criei o método Aces, fundei a Aces Inovação. Como estava com tempo sobrando, decidi criar um podcast para poder registrar histórias inspiradoras e tornar a experiência desses caras escalável. Hoje eu estou aqui com um dos meus mentores pessoais, um dos caras que ajudou muito a Aces a se desenvolver, meu amigo Wilson Calmon. Tudo bom, Wilson? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, boa tarde. O Wilson, ele é autor de várias frases que vocês já ouviram nesse podcast. Hoje ele deve reivindicar a autoria de algumas delas. Só que a gente está gravando o podcast agora, essa segunda temporada, no meio da pandemia. Então a gente está experimentando gravar online. E eu tô sempre começando esses bate-papos perguntando como é que tá sendo a pandemia. Como é que você tá passando aí, Wilson? A experiência está sendo melhor do que eu esperava, né? Eu entrei na pandemia fazendo uma contingência imensa sobre as empresas, sobre minha vida. Estou me esforçando muito para me proteger da doença. Tenho ficado muito em casa e tenho trabalhado muito de casa. Então, eu tenho conseguido produzir muito. Então, assim, a pandemia, ela ensinou a gente um jeito diferente de trabalhar, de enxergar as coisas, de valor diferente. Tirando a tragédia da pandemia, o aprendizado de curto prazo está sendo excelente. No meu caso, e eu lembro também que você estava meio que entrando numa dieta, que você estava procurando emagrecer e tal. Cara, a minha dieta foi pro ralo completamente, porque você não pode sair de casa. Agora você faz supermercado, quase toda semana o supermercado virou rock, né? Minha dieta foi pro espaço, cara, e a sua? Tô me esforçando também, tô de lado, não ganhei nem perdi nada agora. O máximo que eu consegui fazer nessa pandemia foi filho, mas isso fica para uma outra história. Vamos pros recadinhos. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Wilson, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouco da tua história, quem você é e como que você começou. Cara, acho que eu comecei nascendo, né? Meu nome completo é Wilson Missaja Calmon. Para quem não sabe, meu nome está trocado. O Missaja é do meu pai, o Calmon é da minha mãe. Dá tanto trabalho para explicar que eu deixei quieto. Sou casado com a Adriana, tenho 2 filhos, o Caio e o Arthur. Eu vim do interior, nasci num lugarejo. O apelido do lugarejo era Pelageg, pra vocês terem ideia. Era próximo de montanha lá. Saí de lá com 6 anos. Aí fui morar em Pedro Canário.
uma grande evolução. E aí depois fui para a construção na Barra e eu já nasci comerciante. Então eu comprava ferro velho e vendia ferro velho, eu juntava lata e vendia lata, eu capinava quintal para ganhar dinheiro, eu fazia cerca, mesmo pequeno, né? Minha família é muito trabalhadeira, a gente sempre muito trabalhando. E outra sorte que eu dei na roça foi que eu ganhei muito livro de presente. Então eu lia muito, lia sem saber. Acho que nem sabia ler, mas lia. E fui tendo muito conhecimento. E lá na roça eu ficava imaginando um mundo muito diferente de onde eu tinha nascido. Canário, um troço horroroso. Quando eu nasci para cá, só diminuiu de tamanho. E eu olhava os jovens, as pessoas, e eu olhava para o livro e falava, caramba, porra, mas nasci num lugar muito errado. Puta, vivia chamando a cegonha de filha da puta. Falei, porra, não tá certo. E aí aconteceram várias coisas na vida do meu pai. Ele era comerciante, depois deixou de ser comerciante. A gente foi para a construção na Barra. Tinha 14 anos. Nesse período, eu tinha tanta vontade de fazer as coisas que eu me tornei um dos melhores datilógrafos nas escolas Hamilton. A maioria não deve saber nem o que é. Entrega idade pra cacete essas histórias. 11 anos eu era um exímio datilógrafo. Com 14 anos, eu ficava olhando que tinha um mundo novo. Então, com 14 anos, eu pedi meu pai para ir embora de casa. Eu falei, pai, não tenho como... Eu não tenho como viver aqui, cara, não tenho. E aí meu pai falou, tudo bem, você quer ir, mas ou eu tenho dinheiro para pagar moradia, ou eu tenho dinheiro para pagar estudo, né? Eu falei, cara, paga estudo, que eu me viro e tal. Aí foi quando eu vim para Vitória. Foi uma dureza muito grande, 14 anos, nunca tinha andado de elevador, de escada rolante, nunca tinha visto nada disso. E vim para cá, então isso foi em 84, e aí consegui em 84 estudar no Salesiano. Porra, depois meu pai já não tinha dinheiro nem para morar, nem para estudar, né? Tive que arrumar emprego, tive que me virar, ter caixa de restaurante, caixa de boate, vendedor de loja. E aí comecei a me virar, não deu para estudar no mesmo tempo. E aí fui construindo a minha vida dessa forma, com muito sofrimento, muito erro, muito... Assim, a juventude é uma coisa boa, mas é um mal necessário na vida das pessoas, porque a gente não acredita em ninguém, né, quer fazer as coisas do próprio jeito, e erra, e isso aconteceu muito comigo. E aí fui construindo, e depois tive a oportunidade de voltar a estudar, depois tentei ser empresário com 18, 19 anos, quebrei, e aí tentei de novo, quebrei de novo, e não entendia, não sabia fazer conta, né, não acreditava, né, no processo, não acreditava em fluxo de caixa, não acreditava em organização, achava que tudo ia fluir normal. E aí consegui voltar a estudar, fiz na UF Sociologia, um meio curso lá, não consegui acabar, depois consegui fazer Direito mais à frente, né, em outra faculdade, na UVV e na FINAC. Até os 30 e poucos anos, tudo que eu tinha, 34 talvez, tudo que eu tinha feito na vida foi recomeçar. Começava, estava errado, recomeçava, até que um dia eu decidi, aí me casei, né? Me casei com 20 e poucos anos, tomei a decisão de organizar a vida. E aí fui organizando e fui entendendo que não tinha como furar a fila, não tinha. Tinha que fazer o par e passo, né? Tinha que começar pequeno, tinha que organizar a finança, tinha que ter um projeto de vida. Aí eu comecei a descobrir muita coisa, né? Como a gente é criado às vezes. Você fala assim, seu pai fica olhando para você e fala assim, deixa você crescer, que você vai ter seu carro e sua casa. Aí você fala, porra, eu cresci, não tem carro, não tem casa. Aí você fala, porra, eu vou passar no vestibular, minha vida acabou. Aí acabou, não tem que falar mais nada com ninguém. Que aí que danou tudo a vida, né? Você tem prova final direto, né? Tem todos os desafios. Aí você fica falando, porra, quando eu formar, então aí que eu vou mandar todo mundo às favas. Aí forma, não tem... Então, você acha que as coisas vão ser no automático, elas não são, elas são reflexos de um projeto que você faz bem ou mal da sua vida, entendeu? E aí eu descobri que eu precisava fazer um projeto, eu me organizei, sou um cara desorganizado, mas me esforcei muito para organizar, eu confiei nas pessoas que podiam me ajudar nessa organização, confiei na minha esposa, né? Confiei nos sócios que tinham o lado positivo que eu não tinha, que era manter as organizações, para que as coisas começassem a caminhar essa oportunidade. Agora eu quero fazer uma pontuação aqui para repetir uma piada que eu fiz na gravação com o Francisco. Inclusive, quem quiser conhecer a história do Francisco, tem um podcast aqui, Inovação com Y, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas eu estava falando com o Francisco, você está falando de organização, e eu falei, cara,
você e o Wilson são pessoas muito diferentes porque eu já andei no carro de vocês dois. Eu falei, ó, eu entro no seu carro e eu entro no do Wilson e eu sei o quanto que vocês são diferentes só pela organização do carro. Tudo que você tá me falando ancora muito os teus aprendizados, a tua carreira em relacionamento, né? Tipo assim, olha, eu sei o que eu tenho de ponto forte, que é uma pegada comercial, uma pegada de relacionamento de pessoas, sei que eu tenho um ponto fraco, não sou organizado, tenho que me esforçar, mas aí você começa a trazer essas pessoas pra junto de você pra poder dar uma amenizada nesse ponto fraco. É isso? É isso. Porque aí, num determinado momento, eu entendi que eu tinha que optar se eu ia trabalhar para ser um executivo, eu tinha que tomar uma decisão na vida. E aí tomei a decisão de ser empresário, né? Se eu ia ser político, ia ser empresário, ou ia ser padre, ou alguma coisa tinha que ser. Aí eu decidi ser... Aí vem 2 comentários que eu quero fazer também. Eu não sei se passou pela sua cabeça de fato ser político, mas ser pastor, se eu não me engano, você já pensou, né? eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então eu decidi ser empresário, né? Ser empresário, e aí, para ser empresário, você precisa ter capital, né? Você precisa ter alguém que investe em você, ou começar, né? Então eu tinha que recorrer às pessoas. E foi aí que eu comecei, né? Comecei a vida tentando, né, ter uma empresa. Comecei com uma empresa de construção civil, muito pequenininha. Nós fazíamos pequenas reformas. E aí tinha muita necessidade de fazer parcerias, me associar com outras consultoras, me associar com outros empresários, né? E foi assim que a gente foi criando um grande network. Hoje o meu maior patrimônio é a minha agenda, entendeu? Agora, eu sempre tive com um foco principal: jamais me relacionar com alguém de curto prazo. Sempre pensando, eu só faço amizade se eu puder perpetuar essa amizade. Para perpetuar a amizade, tem que ter muito respeito, muita consideração, tem que cuidar. Para você perpetuar as relações, você tem que cuidar. Então foi assim que eu fui criando uma forma de sobreviver, né? Ficando amigo dos agiota, ficando amigo do gerente de banco, ficando amigo de quem tinha dinheiro, de quem tinha oportunidade, de quem não tinha, de quem tinha o que eu não tinha. E fui formando essa teia de pessoas, aonde eu fui encontrando muita gente que me ajudou. Eu tenho dívidas com pessoas que realmente me ajudaram, me deram oportunidades, entendeu? Viram que eu tinha um talento, mas não conseguia, porque não tinha um capital, porque não tinha oportunidade, entendeu? Então, assim, para você ir para frente, você precisa ter talento, oportunidade e resistência, né? Você precisa ter resiliência, de suportar. Então, não adianta você só ter talento, se ninguém der oportunidade, é muito difícil, né? E se você não for resistente para aguardar chegar a sua vez, também é muito difícil. Então, enfim, aí as coisas foram acontecendo, né? Mas efetivamente mesmo, assim, isso tudo foi pequeno empresário, pequenas coisas e tal, mas assim, até achar um caminho, levou mais, sei lá, 10 anos, né? Até que eu compreendi que eu precisava criar um foco específico, aprender de novas coisas, e daí que a gente conseguiu organizar um grupo, uma empresa, um grupo empresarial com vários sócios e que levou a gente até aqui, entendeu? Então, quer dizer, para pontuar o que você está falando, para isso ficar bem claro para quem está ouvindo a gente, entre você decidir ser empresário, reconhecer os seus pontos fracos e de fato começar a ter algum retorno que você fala assim, poxa, estou construindo alguma coisa legal, você teve ali, pelo que você contou, uns 30 anos, você chegou na casa dos 30. 18 anos. 18 anos exatos. Para você construir o que você construiu. Para começar a construir. E até então... Entendi. Até então eu só recomeçava, até então era quase um auto-engano, entendeu? Auto-engano. Uhum. A vida não muda de curto prazo. A vida não muda. Não muda. Você, vou mudar de vida. É 15 anos, cara. Você vou mudar de profissão. 10, 15 anos. Não muda. Então é uma ilusão de que você vai virar uma chave e que você vai passar na frente do cara que já está há 10 anos. Não vai. Decidiu fazer, cara, faz projeto de 30 anos. Com 10, 12 você vai começar a mudar, entendeu? Com 30 você vai conseguir. Você pode registrar aquele exemplo que você dá do financeiro? Da diferença de quando você pensa a longo prazo, o resultado financeiro que você tem, se você pensa para 30 anos? Pois é, assim, eu acho que se eu voltasse lá atrás hoje, a coisa que eu mais faria hoje é estudar. Hoje eu gastaria toda essa energia que eu tentei ser empresário, eu me dedicaria mais aos estudos, a falar uma língua, a dominar a matemática financeira.
nosso pensamento é muito linear, né? Então a gente faz muita conta de longo prazo. Então você fala assim, porra, eu vou entrar no projeto que vai levar 20 anos. Eu não entro. Mas 20 anos vai passar para quem está no projeto, mas vai passar para quem não está no projeto. Então, 20 anos é isso, né? Se você botar na matemática financeira, qualquer conta que você fizer 30 anos, né? Se você falar assim, eu tenho R$2.000, né? Se você conseguir no mercado, eu sei que hoje isso é uma taxa absurda, né? Mas no tempo é possível empresarialmente você ganhar. Vou ganhar 2% ao mês. Faz essa conta de 30 anos para você ver quanto que vai parar. Ninguém tem ideia, ninguém acerta essa conta. Ninguém acerta de cabeça. No longo prazo, tudo é devastador. Tudo. O step que você tem no carro, que você não usa, em 30 anos paga o carro. Os números são desse nível. Aí você vai dentro de casa, você vê a quantidade de step que você tem, que você não usa, que você não faz. Porque a gente está sempre olhando nesse curto prazo, entendeu? Eu queria que você falasse pra gente também esse pacto que você fez com a sua esposa. Você já me contou isso, eu achei isso uma atitude legal. Quando eu casei, eu era super duro, entendeu? Minha esposa é dentista, e a gente fez um acordo, né? Ela ia trabalhar para cuidar da casa e eu ia trabalhar para a gente vencer na vida. E foi assim, ela segurou a onda da casa e eu fui tentar ser empresário, fui tentar romper as barreiras, né? Então foi um puta acordo que deu certo, entendeu? Funcionou. Sua família tem que comprar o seu sonho também, né? Ajuda muito se comprar. Também acho que a pessoa pode conseguir sozinha, depende da resistência, depende da vontade. E aí, cara, o que você considera de mais relevante que você aprendeu nesse caminho? Porque a gente tá falando de uma trajetória longa pra caramba, ancorada num negócio de relacionamento. Você falou que a sua agenda é o que você mais tem de valioso, mas dentro dessa jornada, cara, quais foram os principais aprendizados, assim? O que você falaria pro Wilson de 30 anos atrás? Cara, primeiro não ser afobado, né? Esse eu acho que é o número 1 para mim. Assim, acho que o afobamento é a coisa que estraga os projetos, que estraga as relações. Todo mundo está muito afobado, muito nervoso. Segunda coisa que eu aprendi é que você tem que respeitar quem já viveu a história. Não tem como você ignorar a metodologia. Porque assim, todo mundo que aprendeu de alguma forma desenvolveu um método, né? Desenvolveu uma tese. Não é que você precisa aceitar e adotar aquela tese, mas você tem que respeitar, porque principalmente se o cara chegou lá, ou se não chegou, ele está te falando, cara, essa porra aqui não funciona, entendeu? Hoje, o que eu mais aprendi de relevante eu teria mais calma, seria menos afobado, né? Que é o que eu hoje, com 52 anos, consigo ser, talvez nem tanto, mas eu luto para ser mais, e ouvir mais, ouvir mais e respeitar quem tem as histórias, quem já produziu, entendeu? Quem já entregou. Wilson, paramos 16 anos atrás, mais ou menos. E aí, como é que segue a história? Então, cara, e aí surgiram as oportunidades. E aí talvez tenha chegado a minha vez, né? Aí eu dei um cavalo de pau, eu saí do ramo da construção civil e fui para o ramo do desenvolvimento urbano. Aí eu começo a lotear, 16, 18 anos atrás, aí eu começo a fazer empreendimentos imobiliários e me associar a pessoas que tinham mais capacidade que eu. Qual foi a minha jogada que me ajudou muito? Era tentar desenvolver coisas, desenvolver projetos usando o mínimo de dinheiro possível, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Então, projetos que eu conseguia fazer com pouco dinheiro, eu era mais forte no projeto. Projeto que eu precisava de muito dinheiro, eu era mais fraco. Então, eu sempre lutava para não precisar de dinheiro. Então, dessa forma, eu fui atraindo pessoas que queriam desenvolver projetos. Aí, efetivamente, eu começo a construir coisas sólidas, produzir coisas que permitiam levar para casa. Eu tenho um sócio que perguntava para mim, você anda para lá, para cá, quanto que você leva para casa? Quantos por cento? Foi aí que eu comecei a compreender que você precisa movimentar, mas alguma coisa você precisa levar para casa, né? Então, aí que eu fui respeitar o fluxo de caixa. Aí que eu fui respeitar o processo, entendeu? E aí que as coisas começaram a funcionar, a clarear mais. Tem uma história bacana que você conta lá do dia que você foi jantar com um cara um contador, não lembro como é que era. E aí, assim, eu queria ser o melhor loteador do mundo. Queria ser o melhor loteador do mundo. Comecei a estudar, comecei a fazer empreendimento e eu queria ser. Aí eu estava numa empresa, que eu sou sócio até hoje, que eu falei, cara, eu não conseguia. Aí eu estava cheio de vontade, cheio de gás e tinha um desalinhamento com o meu sócio. Aí eu falei, cara, eu vou começar um outro projeto. Aí comecei uma outra empresa, isso há 12 anos atrás, comecei outra empresa.
queria ser o melhor cara do mundo e sabia tudo de loteamento, tinha um monte de estratégia, e eu queria atrair um grande investidor. Estava atrás de um banco para financiar. E aí, cara, eu comecei a visitar fundos, visitar bancos, e eu contava as histórias, os caras ficavam rindo. O cara falou, cara, mas se você tiver 100% do Espírito Santo, você não tem nada. Vocês têm 1,6% do PIB. Puta que pariu. E aí, dando cabeçada, nego falando inglês, perguntou, você entendeu? Eu falei, entendia nada. Aí veio uma ideia. Eu falei, tá, já que eu sou pequeno, eu vou procurar outras loteadoras pequenas, em outros estados pequenos, vou fundir elas e vou criar uma marca nova e vou chegar para o cara que tem o dinheiro e falar, agora eu não sou mais um estado, agora eu sou 3 estados. Então, fui em Goiás, em Mato Grosso, e me juntei e fui atrás voltei lá e falei, pronto, agora eu não sou 1, sou 3, e aí? Aí um dia a gente conseguiu um jantar com um cara que é banqueiro. E aí, nesse dia, eu louco para falar, novamente, afobado, né? Não, que sou o rei do loteamento. O cara levanta, a conversa durou 15 segundos. O cara levanta a mão e fala, não, quem audita seus balanços? Eu falei, cara, eu nem acredito nesse negócio de balanço. O cara perguntou outra coisa, aí o cara falou, bicho, então eu vou te explicar uma coisa. Dinheiro só entende balanço e contrato. Eu tô nem aí pro melhor do mundo. O melhor do mundo eu compro, entendeu? Então, cara, o dia que você tiver balanço, você tiver contrato e auditor, por lá que ele falou, você volta a falar comigo. Que vinho que você gosta? Aí a conversa acabou. Eu voltei para casa e falei, cara, eu tenho que aprender a fazer balanço, né? Eu tenho que ter um auditor e eu tenho que ter bons advogados para ter segurança jurídica, para ter contrato. Até eu entendi que a conversa do dinheiro ela é diferente da técnica, entendeu? Então você tem que cuidar da parte técnica, você tem que cuidar da produção, mas você tem que cuidar de ter uma empresa organizada. Porque o dinheiro, ele só entende disso. O banqueiro não... E aí eu entendi como que o banqueiro vai entender de aviação, siderurgia, hospitalar, de terreno. Ele não tem que entender porra nenhuma, ele tem que ver se o seu projeto, se o seu plano de trabalho é bom, se o seu balanço é bom, se você tem fundamento os seus contratos, se você tem organização societária. Então, cara, para quem está começando, se conseguisse, e o Denis sabe disso, teve uma relação comercial, eu sei que é difícil, mas o cara que conseguir vai descobrir que o valor disso é do tamanho ou igual ao que ele sabe fazer, entendeu? Sim, sim. Aí você toma esse tapa de realidade, nesse momento. Volta para casa. E é um tapa de realidade que depois que eu tomei, eu também procurei dar esse tapa em todo mundo da rede, porque... No final das contas, até porque, por causa das relações comerciais que foram estabelecidas, aí o que a gente está dizendo efetivamente é que não basta ser um empreendedor tecnicamente muito bom, mas você tem que ter uma empresa buscando gestão profissional, né? Não existe empresa perfeita, mas a parte administrativa, contábil e jurídica é relevante quando você vai jogar o jogo profissional, né? Se você quiser acessar um capital mais organizado, capital mais corporativo, vamos dizer assim, você precisa ter organização, senão você não chega nele, não. Ele não tem tempo para ficar de historinha, entendeu? Então, ou é ou não é, se você consegue demonstrar ou não, né? Seus volumes de venda, suas entregas, né? Se você, né, o track record que você tem, se tem valor realmente, se ele pode ser checado, se ele pode ser auditado por alguém. Então, isso é que vai dando valor. Então, por isso que as pessoas falam, você vende lote? Não, eu vendo reputação. Né? Então, você tem que cuidar de ter uma reputação elevada no que você faz. Não pode ter dúvida. Né? Eu tive um investidor internacional que falou, beleza, me dá a lista dos seus compradores de lote. Eu vou escolher 10 para visitar. Se ele falar bem de você, continua a conversa. Se não avisou o dia, baixou aqui em Vitória, foi lá. Não, beleza, você é uma pessoa boa, vamos conversar. Então, tudo que você faz, você tem que estar pronto para ser auditado, para ser checado, entendeu? Tem um outro ponto aqui que eu queria pegar dessa sua história também, porque esse negócio especificamente que você está falando, você precisa de capital. Capital esse que você não tinha inicialmente. E aí, cara, como é que você faz essa equação? Você tinha um projeto, mas você precisou acessar algum capital inicialmente. Sim, não tem. O que acontece é o seguinte, quando a gente começou a desenvolver, sabia que ia precisar de dinheiro para fazer... Assim, dava para fazer um com o nosso dinheiro, mas eu queria fazer mais de um. E aí mais de um eu tinha que escolher o banco, o sócio
o investidor, quer dizer, você tem alguns caminhos. Você vai crescer com capital próprio, alavancado com dinheiro de banco, né, se você tiver crédito, ou através de parcerias. Parceria estratégica ou parceria financeira. São os caminhos tradicionais. Então, como a gente foi fazendo os empreendimentos e fomos conversando com os fundos. Fomos conversando. Cada vez que eu conversava, eu aprendi alguma coisa. Então, uma parte que nós resolvemos é que eu fiz a estrutura do fundo Tupiniquim. Eu copiei um pouco do que eles faziam e falei, cara, eu vou fazer micro dessa forma aqui, né? Então, a gente procurou os investidores e falou, cara, eu tenho um empreendimento, eu tenho conhecimento, não tenho dinheiro, você entra com dinheiro, e fizemos uma regra para continuar, que é o que toca até hoje. Só que o que é legal nisso é o seguinte, é porque quando você faz um empreendimento imobiliário, eu costumo falar que aquilo é um casamento sem sexo. O cara fica com você 15 anos, 20 anos. E se o cara gosta, ele quer fazer 2 empreendimentos, 3 empreendimentos. Então, a gente veio fazendo 1, 2 empreendimentos e meus sócios, eles tinham também um histórico muito bom, e de 40 anos de empresa e tal. Então, aquilo era uma junção de pessoas boas querendo pessoas com energia para fazer empreendimentos. Então, a gente começou a ter pessoas procurando, falando, cara, vamos fazer mais um. Então, eu tenho clientes hoje que estão no 5º negócio imobiliário. Então, essas pessoas, elas ficam procurando a gente diariamente para fazer alguma coisa, para desenvolver um empreendimento. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que as pessoas falavam assim, pô, além de loteamento, vamos fazer outras coisas. Vamos fazer prédios de renda, vamos comprar fazenda, vamos... E aí a gente começou, né, a gente fundou outra empresa, a nossa empresa principal é a CBL, Desenvolvimento Urbano. Depois nós criamos a Nasca Advisor, que é uma empresa que estrutura negócios e faz negócios. E aí a gente meio que criou essa boutique de negócios para ir fazendo... Em determinado momento, alguns sócios viraram e falaram, poxa, vamos investir em empresas que têm gente boa. E aí a gente começou, há 5 anos atrás, a investir em empresas que necessariamente não eram projetos imobiliários. Investimos na área de meio ambiente, investimos na área marinha. E aí o tempo foi passando. E aí falei, poxa, a gente tem que aprender de inovação. Vamos fazer algum investimento. Aí fiz meu primeiro investimento numa empresa de IoT. Aí depois comecei a rodar, entender, e aí mergulhamos de cabeça nesse negócio de inovação, né? Que foi quando a gente se aproximou do Denis, né? Do Léo, da Wiz, das startups, e tá. Foi aí que eu me juntei com o Francisco, da Time Now. O Francisco organizou uma viagem de 10 pessoas para Florianópolis, e a gente voltou de lá impressionado. Nessa volta, a gente juntou 3 empresários, né? Eu, Francisco e Irani, nosso grupo, e a gente começou esse movimento louco aí de aprender nova economia, entendeu? Aí tem uma frase que eu achei que você ia falar, mas que você não falou quando você estava falando dos investimentos, que era a história de ou você é peixinho ou você é rabo de baleia. É isso aí. Porque, na verdade, o tempo inteiro você tem... Porque, cara, a história é a seguinte: você não tem nada, você está na lona, é uma merda. É uma merda. Aí você quer ser pequeno, aí você quer ser empresário, aí você põe uma barraquinha, você põe uma muamba, você faz qualquer coisa, faz bico, enfim, é uma merda. Aí você fala, pô, tá muito ruim, eu também não quero isso, eu quero ser médio. Aí você abre um negócio e aumenta o negócio e você vira médio. Aí você acabou com a sua vida, porque médio é despesa de grande e receita de pequeno. Entendeu? Então, aí você está morto. Aí você fala, meu Deus do céu, antes eu ficasse pequeno, porque pequeno eu comia, eu levava um dinheiro para casa, agora a média eu estou todo endividado, não consigo sair, e aí eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ser grande. Então, eu tenho que ser muito grande. Aí quando você é grande, aí você acabou de se ferrar, porque você arrumou um monte de inimigo, entendeu? Então, assim, a vida não tem uma sombra, não tem um lugar que você vai descansar. E aí você tem escolhas o tempo inteiro. Então, às vezes, para crescer, você tem que escolher se você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia, entendeu? Se você se junta com alguém que tem dinheiro, você vai ser um rabo de uma baleia, porque você não vai mandar, entendeu? Vai mandar é a grana, não tem conversa. Mas se você quiser mandar em tudo, você manda, mas vai ser uma sardinha, entendeu? É muito difícil, não é que não consegue, é muito mais difícil você romper isso sem parceria, sem capital. Logicamente, isso tudo depende do ramo, mas eu estou falando de uma forma geral, o universo que eu vivo, né? Numa carreira
baseada em relacionamento, você acabou, pela forma como você construiu seus negócios, desenvolvendo muitas sociedades, né? E aí tem a piada de que o Wilson tem 300 e poucos sócios. Esse número aumenta cada vez que eu falo, cada vez que eu passo pra frente. Mas, assim, você tem sócio pra caramba, né? Você tem sócio pra caramba. E como eu conheci boa parte deles, inclusive caí na besteira de deixar você dar meu celular pra alguns deles que começaram a me ligar dia sim, dia não, né? Alô, Sotelino, queremos você aqui. Todo mundo, cara, gosta muito de você. Só que pessoas também são complicadas. Pessoas são diferentes. E aí eu queria entender de você como que constrói essas relações duradouras e essa agenda com tanta credibilidade. Porque negócio pode dar certo, pode dar errado, mas é lógico, você precisa ter um resultado. Mas eu acredito que nem tudo que você construiu com essa galera foi tudo do jeito que você planejou, imaginou. Imagino que você tenha tido resultados aquém, alguns a mais, outros a menos, mas como que é, cara, ter tanto sócio, tanto casamento sem sexo? Assim, sacou? Porque, via de regra, todo mundo te respeita. Acho que a primeira coisa é isso, é respeito, né? As relações têm que ter respeito de espaço, respeito de ideias, diversidade, isso é básico. A coisa que eu mais puxo como relevante é você imaginar sempre o seguinte: todo mundo quer a mesma coisa. Então, assim, eu parto do princípio que o outro lado quer a mesma coisa que eu quero, entendeu? Né? Quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida boa, Você tem que fazer as coisas partindo tudo da boa fé, né? Na crença de que não... As pessoas falam, pô, mas você acredita demais. Eu falo, cara, mas as coisas que me dão trabalho, assim, quando as pessoas desviam o propósito, é tão pequeno que eu nem faço conta disso. Então, assim, eu acho que eu consigo assim, me organizar nesses temperamentos diferentes. Eu tenho sócios com temperamentos dificílimos, tenho sócios com temperamentos mais fáceis, tenho sócios mais nervosos, vamos dizer assim, outros, uns que cobram mais, os que cobram menos. Eu até brinco lá na empresa, falei, cara, o cara me faz uma pergunta, eu coloco no relatório. Falei, você não vai me perguntar de novo. Todo mês eu vou te responder isso automaticamente. Aí resolvo um problema. O cara... Processos que dão errado. Eu brinco muito, falo, satisfação não paga a dívida, mas amortiza. Cara, deu errado, enfrenta o problema. Vai lá e conversa. Cara, não deu errado, tô aqui junto, nós vamos resolver. Não consegui pagar ou não consegui entregar. Então, assim, a premissa principal é cuidar das pessoas. Você tem que cuidar de qualquer relacionamento, ter cuidado. Então, eu estou sempre pensando nas pessoas, estou sempre pensando nos meus sócios, daquilo que pode estar incomodando, ou daquilo que pode melhorar, e é assim que eu tento fazer, né? Entendo que quem tem sócio tem patrão, então eu trabalho com a visão que meu sócio é meu patrão, não tenho frescuragem, não tenho menor mal-estar em entender, o cara investiu comigo, é meu patrão, eu tenho que prestar conta, eu tenho que entregar o que eu prometi. Eu acho que um pouco, talvez o principal, é que eu tenha conseguido entregar razoavelmente bem o que eu combino, né? Não tem, lógico, tem as perdas, tem negócio que zera. O segundo ponto é que eu estou sempre disponível com meus sócios, entendeu? E sempre que tem problema, eu enfrento o problema junto. E cada empreendimento tem sócios diferentes, tem empreendimento que tem 7 sócios, tem empreendimento que tem 6. Então é por isso que criou uma conexão, criou uma comunidade, e a maioria absoluta, tudo de gente boa, que está sempre contribuindo, trazendo oportunidade de negócio, está sempre contribuindo com inteligência. Por isso que eu acho que vale muito a pena você cuidar de comunidade, cuidar de relacionamento, entendeu? Então, talvez seja o pilar da minha estratégia seja essa, entendeu? Entendi. Aí, como vocês são inquietos por natureza, né? E eu conheci vocês mais ou menos nessa altura da tua história. Para quem não sabe, o Wilson, Francisco e o Irani, eles investiram na ASIS, investiram num ciclo de aceleração 2018 para 2019, deram uma oportunidade para a gente muito grande de conseguir viabilizar negócios para bons empreendedores, empreendedores esses que os negócios vêm se desenvolvendo e que a gente acredita ter conseguido fazer um match muito bacana, principalmente por conta da cultura de vocês, como vocês construíram um patrimônio empreendendo, vocês entendem o que essas pessoas estão passando, né? Porque eu acho que vocês estão olhando para esses caras
vendo vocês 20 anos atrás, 30 anos atrás, sem tentar entregar idade de ninguém, né? Mas assim, por que, cara, vocês começaram a investir em inovação e você tem um histórico de inovação bacana na CBL que eu queria que você falasse? Porque foram negócios tradicionais, você aprendeu bem o tradicional, só que chega um momento que o tradicional, acredito que bate num teto, e aí você começa a buscar formas diferentes de fazer as coisas. Eu queria entender, na sua visão, por quê e como que você foi construindo esse caminho. Vou contar uma história engraçada que vai se juntar. Na verdade, nessa segunda fase da minha vida que eu montei essa empresa, fui eu que dei ideia, eu que sugeri o nome, eu que juntei os sócios, as pessoas achavam que eu devia ser o presidente da empresa. Aí um consultor lá falou, não, você não pode ser o presidente, não, você tem que fazer uma prova para ser presidente de empresa, tem que fazer aqui o teste. Aí contrataram lá um teste internacional para mim, meu sócio. Aí meu teste deu que eu podia ser assistente social, padre, fisioterapeuta, mas que eu não podia ser nunca um senhor de empresa. E aí, para não me demitir, me criaram um cargo para mim de novos negócios, né? E esse cargo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque realmente, né, como eu não sou um cara muito organizado, eu me encontrei nesse cargo, e esse cargo me dá a liberdade de estar sempre provocando o grupo e trazendo novas coisas, porque, né, eu fico viajando, eu fico conversando, eu tenho mais oportunidades para trazer para o meu grupo. Então, assim, e aí a gente está sempre pensando como melhorar as operações, né, e sempre provocando, e a gente há muito tempo, há mais de 5 anos, a gente começou a trazer tecnologia para a CBL, né? Nós temos um diretor, está sempre também futucando isso, e ele foi para a área comercial, que é o Marcos, e aí ele foi trazendo, a gente foi dando as dicas, e ele foi se aproximando dessa inovação. A gente tem um consultor também muito bom, que está com a gente desde o início da empresa, que é o Manel, que sempre está sempre provocando a gente, trazendo forçando a gente a descobrir essas inovações e as formas de fazer e de desenhar os futuros. Então, daí, quando a gente começou a ver aquilo na empresa, eu comecei a ver, cara, esse troço funciona, esse troço, né, de Facebook, eu sou um semi-analfabeto digital, tá? Semi-analfabeto, se não for analfabeto. Eu fui vendo, falei, cara, esse troço, né, e aí essa coisa do lead, de ferramentas, e aí a gente foi dando total apoio, fomos investindo, aí contratamos o Leandro, que é um cara que veio da Mito Games aí, que era de outra área, né, de jogador de game, profissional, enfim. Então, todo essas coisas foram abrindo a nossa mente. Mas o grande dia foi o dia que eu fui em Florianópolis. Nesse dia, eu saí de lá surtado, né, perturbado com o que Florianópolis tinha conseguido fazer naquela cidade, desenvolvimento tecnológico, oportunidade para empreendedor, né? A CAT lá, uma coisa brilhante, a Associação Catarinense lá de Tecnologia, a Fundação CERT. Quando eu comecei a ver empresários bem-sucedidos colaborando de forma colaborativa, pro bono, trabalhando nessas associações, recebendo a gente, criando, e lá eu ouço 2 histórias que realmente me mexeram muito comigo, né? De forma resumida, primeiro foi ver empresários fazerem empreendimentos em áreas mais pobres da cidade para levar o desenvolvimento para lá, para criar novos polos de tecnologia, né? Mas antes disso até, um movimento, né, de empresários há 35 anos atrás para gerar uma nova indústria na cidade, que é a indústria da tecnologia, né? E ocupar as pessoas que só trabalhavam no verão, que Florianópolis não tinha indústria. E aí, hoje, essas pessoas, esses caras que foram ajudados lá 35 anos atrás, grandes empresários hoje, trabalhando pro bono para gerar outras pessoas. Aí você pergunta pro cara, você fatura 500 milhões, o que você está fazendo aqui? Cara, eu estou aqui pagando a dívida. Eu devo a essa cidade tudo que eu consegui. Então, é isso que eu estou fazendo. Aí você vê outros empresários aportando dinheiro e fazendo movimento, e todo um clima amigável. E aí eu olho para a minha cidade, não vejo muito isso, vejo
muito assim, os movimentos isolados, né? Movimentos importantíssimos, mas com iniciativas separadas. Falei, cara, e aí esse sentimento é que levou a gente a sem entender nada. A gente chegou aqui em outubro, final de outubro, em novembro, bicho, nós já estávamos procurando gente. Eu acho que em dezembro nós conhecemos o Denis, 15 dias depois nós tínhamos fechado com ele e 2 meses depois já tínhamos investido nas startups, mas tudo foi sem saber, porque a gente queria ajudar. Então, esse movimento nosso, fundamental da parte da inovação fora da empresa, ele tem um propósito. A gente quer ajudar a cidade a encontrar uma forma diferente de trabalho, uma forma diferente de enriquecimento. Acho que depois que eu comecei a mexer com ele, eu vi que tem muita gente boa em Vitória fazendo muitos trabalhos isolados. Né? Hoje a gente tem o MCI, que eu acho que devia ser o grande líder desse movimento, né? O FinSlab lá que está ligado à MCI, todos, né? O Vale da Muqueca, né? A ASIS, né? Tec Vitória, né? Agora estamos lançando o Base 27, o Bruder e todos os outros, né? Movimentos, todos os outros stakeholders. Quer dizer, acho que, assim, na verdade, a gente está tentando ajudar, meio que sem saber como, entendeu? Mas é isso que a gente está tentando, é ajudar. Todo mundo pergunta qual é a palavra, é essa, né? E fui a Israel aprender um pouco, fui a Portugal, fui aos Estados Unidos, São Paulo, enfim, para ter uma visão, né, diferente. Acho que eu tenho procurado agora é ajudar esse ecossistema, entendeu? E quais foram os principais aprendizados, Wilson? Assim, o principal aprendizado é o seguinte: não adianta uma pessoa só se aculturar em relação à inovação. Tem que ter um processo de aculturação. Então, nós voltamos um pouco para trás agora e estamos tentando aculturar todo mundo. Então, a gente tem um problema grave de aculturação. Quer dizer, eu acho que a cidade não vai conseguir se mover muito se a gente não envolver as pessoas no processo de aculturação. É porque há uma confusão muito grande entre tecnologia e inovação. Tecnologia é uma ferramenta de inovação. Inovação é um processo de transformação humana, sabe? Não é brutal. É sobre pessoas, né, no final das contas, né? Pessoas, né? É modelo de negócio, são modelos, é ser resolvedor de problema, é ser menos dinheirista e mais criador de valor, entendeu? Eu não estou falando isso, cara, não tem que pensar, o dinheiro ele vai ser muito maior quando você conseguir criar valor, quando você conseguir criar as coisas. Então, meu aprendizado foi esse. Então, assim, hoje eu estou num esforço danado para mim poder aprender a linguagem, entendeu? Para mim poder aprender o ritmo, né, do empreendedor que está começando, entender que esse é um processo que você só deve investir, só deve se aproximar se você quiser ser amigável. Não é um lugar para você ir para lá não ser amigável. Você só deve investir se você tiver mentalidade de ajuda. Se você não tiver, não vai. Não é um mundo que nós construímos. Então, assim, tem que ter uma disposição de construir esse mundo diferente, né? E para isso, você tem que estudar. Você também não vai aprender, você tem que conviver com as pessoas, você tem que ir nas reuniões, você tem que visitar os ambientes de inovação. Você tem que conhecer, entender por que Vale do Silício é Vale do Silício. É Vale do Silício porque é diversidade, sabe? Conviveu com todo mundo, deu oportunidade para todo mundo. É o que eu acho que a nossa cidade precisa fazer, entendeu? Eu converso muito com o Francisco isso, quer dizer, a gente precisa, cara, arrumar um jeito, né, de criar uma nova indústria aqui, uma indústria que gere emprego para todo mundo, que gere oportunidade das pessoas serem empreendedoras, né? Nossos filhos precisam dessas oportunidades, não vai ter emprego tradicional, né? Nós temos que formar a geração de empreendedor. Então, assim, é um pouco disso, né? Tem um propósito atrás. Lógico, eu sou empresário, eu vou ficar de olho nas oportunidades, eu vou investir, mas eu estou tentando aprender e estou entendendo que esse é um mundo diferente. Você tem que ser inquieto, né? Eternamente inquieto para se desenvolver e desenvolver o que está à sua volta, né? Mudou, o mundo está mudando e vai mudar ainda mais. A pandemia acelerou tudo, né? E a gente está vendo aí que... Então, o lance, eu acho que assim, nós estamos fazendo um movimento hoje, a gente, né, lançou o Base 27, surpreendentemente tivemos adesão de mais de 20 empresas maravilhosas, entendeu? Que também, algumas já estão mais adiantadas, outras percebendo a corrida, entendeu? Tivemos mais 15 parceiros apoiando a gente, as academias apoiando, então isso está muito legal, né? O FinSlab fez lá o movimento dele, várias empresas apoiaram os projetos de inovação, chamado. O governo também está com programas excelentes, então eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né, e fortalecer esse ecossistema. E a semana passada retrasada, eu ouvi uma palavra,
assim, que o cara falou, porra, na minha cidade aqui não tem ecossistema, tem egossistema. Então, uma coisa que a gente tem que combater são as pessoas que querem criar o egossistema. Então, e nós temos que trabalhar para ter um ecossistema. Ego atrapalha a colaboração, né? Sem colaboração, a gente demora pra caramba para se desenvolver. Cara, nesse tempo você investiu em algumas startups, e aí você já tinha investido antes da gente se conhecer em algumas startups, investiu em outras, sem falar especificamente de ninguém, mas eu queria entender na sua visão, até para nossa rede entender isso, porque eu acho que é legal a forma como você trata. O que você olha numa startup para você investir e quais foram os aprendizados desse relacionamento com startup? Porque na sua trajetória, você convencia outros a investirem junto contigo, mas você tinha o controle do que você estava fazendo. O projeto era seu, era liderado por você e por sua equipe. Agora você aposta em outras pessoas, você dá oportunidade para outras pessoas se desenvolverem, só que eles estão na trajetória deles. Geralmente com menos experiência do que você tem, mas você exerce sobre eles mais influência do que controle. Quais são os aprendizados, cara, nisso daí? O que você busca numa startup, o que você busca num projeto e o que você aprendeu na relação com esses projetos? Cara, assim, na verdade, eu estou ainda aprendendo, estou na curva de aprendizado, acho que eu estou nos 10% ainda. Mas, assim, eu comecei olhando a questão da startup como um negócio, né? O negócio... Acho que eu nem sabia o que era startup, né? Então, acho que o que eu aprendi? Hoje eu aprendi o que é startup. É uma instituição humana, como diz aquele cara, uma instituição humana que trabalha sobre um mundo de incertezas, né? Eu li num livro que ou o cara está eufórico ou está deprimido. Não tem meio termo, né? Ele acha que descobriu o mundo, que vai ficar milionário, aí acorda, viu que está errado, entra em depressão. Então hoje, para os próximos movimentos que eu vou fazer, assim, vou te falar que 90% vai ser a história da pessoa. E hoje é onde que eu vou focar mais, assim, é tentar capturar, né, o talento dela para empreender, né, ou o talento dela para desenvolver, são diferentes, e tentar compreender isso antes de... Uma coisa que eu aprendi nessa minha experiência foi o seguinte: se você tiver que escolher entre um sócio bom e um negócio ruim, e um negócio ruim com sócio bom, escolha um negócio ruim com sócio bom, porque você consegue consertar, você consegue se juntar, mudar, pivotar, seja o que for. Mas se a pessoa for ruim, ela estraga qualquer coisa boa. Então hoje o que eu estou buscando? Eu estou buscando encontrar pessoas que sejam famintas por vencer, né, que estejam determinadas a enfrentar essas dificuldades e tentar, e alguém que eu me sinta uma conexão para ter uma relação amigável, para ter uma relação justa, equilibrada, entendeu? Então hoje eu estou muito menos preocupado. Assim, lógico que a ideia é algo fundamental e tal, mas como eu também estou vendo que 99% muda tudo, então você pode começar com um projeto que é uma ideia ruim, daqui a pouco virar uma ideia magnífica, ou pode começar com uma ideia magnífica e não ser nada daquilo que você pensa. Então, assim, hoje o que eu aprendi é o seguinte, que esse é um negócio de pessoas. Tudo são pessoas, mas no caso da startup, é uma instituição humana, definitivamente, entendeu? De pessoas, e é aquilo, e você tem que ter essa visão, entendeu? Você olhar aquilo como um negócio de curto prazo, acabou. Então, eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, entendeu? O segundo é que esses negócios, eles tem que ver também a disposição do cara de respeitar as metodologias, né? Eu aprendi isso muito com você, Denis, que é assim, tem que ter um método, você tem que escolher um método e respeitar, tem uma sequência, você tem que passar por aquilo para saber se você está fazendo faz sentido ou não. Cara, tem um outro ponto que eu queria tratar contigo. A gente já falou da devolução para a cidade, né? Então, assim, poxa, eu vou devolver para essa cidade tudo que ela me trouxe. Aqui na história que você contou hoje, Vitória, eu acho que foi essencial no seu crescimento. Você cresceu aqui, você se desenvolveu aqui. Só que eu sinto em você, cara, e aí não é puxando seu saco, mas eu sinto em você um a mais, assim. E eu acho que o que esse teste pegou lá, o teste que disse que você era pastor, ou assistente social, ou tal, padre,
talvez venha disso. Pela paciência que você teve, principalmente comigo. Eu não sou exatamente uma pessoa fácil de lidar. A Flavia tá balançando a cabeça aqui, não sei porquê. Pela paciência que você teve comigo. Você vive num mundo em que o racional, no final do dia, que faz sentido. Mas você não é 100% racional. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí, eu particularmente tive uma empatia muito grande com você, conhecendo a sua história, porque origens humildes, né? Eu vim e sou da periferia, tenho um olhar sobre o social de vivência. Hoje, estou à frente de um negócio, mas assim, nem todo mundo que estudou comigo teve as sortes que eu tive, as oportunidades que eu tive de se desenvolver, e muitos deles partiram muito de trás. Então, poxa vida, tinha amigo meu que ia para a escola, no mesmo bairro, mas tinha amigo meu que só ia para a escola para poder comer a merenda. Se ele não comesse a merenda na escola, talvez ele não teria comida em casa. Isso me tira de uma bolha. Hoje, eu lido com pessoas que têm um patrimônio muito maior que o meu. Às vezes não sei porque que eles estão pedindo a minha opinião. Eu falo, bom, você às vezes é um desses caras, você me liga para me perguntar alguma coisa. Eu falei, caraca, o Wilson tem uma vivência muito maior que a minha, tá me perguntando as coisas por quê, né? Mas tem algo mais nisso daí. E você fez um trabalho social lá atrás que eu queria que você falasse um pouco também. A minha natureza é inquieta, né? E hoje eu estou querendo zerar o HD e começar tudo de novo, né? Assim, então estou mergulhado nesse negócio de aprender inovação, de criar novas relações, de mudar o modelo de negócio. E nessa inquietude, eu teve um período que eu me envolvi em serviço social, eu participei do SECRE durante algum tempo, entendeu? Eu estou sempre tentando tentando contribuir com alguém que está trabalhando, que eu acho que o grande lance do trabalho social é a disponibilidade das pessoas, o dinheiro é a parte mais fácil. Então, assim, eu sempre que posso, estou envolvido em alguma, direta ou indiretamente, em alguma causa que possa estar fazendo alguma coisa para alguém, entendeu? Quer seja uma instituição, sei lá, o Instituto Ponte, como o SECRE, quer seja como movimento agora de cesta básica, as pessoas que estão sofrendo mais com o Covid, quer seja individualmente com alguma pessoa ou outra. Eu acho que todo mundo tem que ter isso, entendeu? Essa coisa assim, eu sei que tem pessoas que são mais duras, mas assim, tem que ter generosidade, entendeu? Você tem que entender que tem coisas que precisam ser ajudadas, entendeu? É lógico que algumas ajudas, às vezes, você não faz a ajuda técnica certa, mas tem que ajudar, cara. Eu tenho muito dessa coisa na cabeça de que, todo mundo tem que cuidar do lado mais fraco. Todo mundo. Você não pode usar a força para sobrepor sobre o fraco. Você tem que usar a força para ajudar o fraco, entendeu? Assim, então, se você tem alguém que está num momento que está numa situação desconfortável, você tem que levar conforto. Quando você está desconfortável, tudo que você precisa é que alguém te traga conforto, entendeu? Porque, assim, na escala da vida, em vários níveis, né? Às vezes eu estou numa relação, né, com alguém que tem... E eu tenho problemas, né? Tenho problema com todo mundo, né? Tenho confusão com sócio também, não é tudo flor. Então, mas você tem os caras que podem te esmagar, né? Ele tem o tempo do mundo, ele pode, né, fazer o que quiser, porque ele não é... se ele perder 100% com você, não te afeta. Não afeta ele, mas ele te quebra, né? Então, assim, você fica também esperando que essa pessoa tenha generosidade inteira. Não é que ele dê moleza, né, que refresque, não, mas que não... Né, que apele para o lado humano. Então eu olho também e penso a mesma coisa. Então, sempre que eu posso, eu me envolvo, cara. Eu tenho isso, uma coisa, eu nunca, acho que até quando eu não tinha dinheiro, eu assim, independente de ter recurso ou não, eu sempre agi dessa forma. Entendeu? Bacana. Cara, você está inaugurando o Base 27. Participando. Assim, né? Junto com uma galera muito boa, né? O Francisco, a galera que estava junto contigo, mais a galera da construção civil. E eu queria que você falasse, cara, por que do Base 27? Eu sei muito detalhe desse projeto, porque esse é um projeto lá desde quando a gente se conheceu, vocês já imaginavam algo semelhante. Me explica o Base 27 e me explica o que vocês esperam com ele, cara, o que vocês estão buscando com ele. A gente começou um movimento muito amplo. Né? A gente começou um movimento assim, cara, a gente precisa investir na aceleradora, a gente precisa de uma empresa de educação, precisa de startups, precisa... Cara, e conforme a gente foi entendendo como funciona, a gente viu que estava com o braço muito aberto. E aí o Francisco,
E assim, na verdade, também toda essa operação de inovação eu sou liderado pelo Francisco. Ele está sempre pensando, organizando, e eu estou ali de soldado. Aí o Francisco falou, cara, temos que fechar, a gente tem que ajudar a fazer a primeira vertical do Estado. O Estado faz um monte de coisa, mas não tem ninguém concentrado num setor. Não tem ninguém cuidando de uma única direção. Tem lá agora o FINDSLAB, que está voltado para a indústria, mas a indústria ela é muito grande, né? Então, falou, cara, vamos cuidar da engenharia e construção. São dois setores importantes, assim, são coisas afins e fundamental para o nosso Estado. E a gente trabalha com isso, a gente pode se beneficiar com a evolução disso. Então, aí, pô, deu o estalo, a gente começou a trabalhar, pô, esse projeto tem 6 meses, sei lá, 7 meses. Começamos a trabalhar a ideia de criar a primeira vertical do Estado, que é a vertical de Consultec e Engenharia, Construção e Engenharia. Então, se juntou a gente o Flávio, da Soma, já vinha fazendo um trabalho legal, estava adiantado, ele já tinha muita coisa na cabeça. Então, a gente juntou, inicialmente fui eu, Francisco e Flávio, a gente começou a desenhar esse primeiro e fomos convidando as pessoas, cara, e fizemos reunião, contando a ideia, o que a gente estava esperando, contando a nossa história, que a gente tinha visitado vários lugares e que a gente precisava fazer alguma coisa. As pessoas foram se sensibilizando, né? E aí resolvemos colocar o projeto no ar tem 1 mês e meio, sei lá, 2 meses, começamos a ir atrás dos mantenedores, das pessoas que efetivamente pudessem participar e colaborar. Cara, deu certo. Assim, a trabalheira do cão, assim, trabalhamos muito, muito, foram horas e horas de reunião, de trabalho. Pô, e encontramos pessoas maravilhosas para ajudar no projeto. Hoje, pô, o Hub vai ser operado pela Global Touch, pela Júlia, a Carol. Pô, na diretoria nós temos a Mayra, né, que puta experiência. A ASIS fez diferença na vida de vocês, hein, parceiros? Puta merda, hein? Fez muito, não. Né, a Michele, né, lá do FAO, do Instituto, a Mayra lá da FGV, aí o Flávio, né, na diretoria, o Otávio. Flávio, inclusive, esse para mim é um dos maiores ativos desse ano, do ano passado, que eu não lembro quando foi, porque vocês, em tese, são concorrentes, mas eu conectei vocês dois. Né? O Flávio bateu na ASIS nesse ano, ele estava realmente mais adiantado, ele estava também junto lá com o pessoal do FINDSLAB. Falei, cara, você está fazendo umas coisas bacanas, vai conversar com o Wilson. A gente não... É o potencial da conexão e a importância de atuar em rede, né? Porque um conhece o outro, se conecta, colabora e você faz um negócio maior do que as partes individualmente conseguiriam fazer, né? E isso que a gente está passando para as empresas, assim, nós não devemos ter medo de fazer inovação aberta. A gente deve cuidar das dores em conjunto. Cara, a ferramenta, a tecnologia que nós vamos desenvolver para resolver nossas dores é uma ferramenta. Cada um de nós vai continuar com a liberdade de inovar, que é a nossa inteligência, que é o modelo de negócio, que é a transformação que a gente for causar na gente ou nos nossos clientes, né? Hoje, assim, o que eu mais quero na minha empresa agora é construir uma experiência positiva para o meu cliente, entendeu? A gente precisa mudar, tem que resolver o problema do meu cliente, tem que resolver o problema das pessoas. E eu acho que o Hub vai dar para essa comunidade da Consultec uma aceleração de conhecimento. De aculturação. Aculturação de conhecimento, né, de saber das tecnologias, de saber das novidades, e cada um vai aplicar da melhor forma possível que achar na empresa, né? Pô, estou muito feliz com o projeto, uma experiência extremamente agradável, entendeu? A gente corremos alguns riscos para botar isso de pé, né? Porque a gente botou de pé, é uma operação que não é barata, a gente botou de pé com a certeza que nós íamos ter apoio e aconteceu. E a gente está muito feliz e muito agradecido por todo mundo que nos ajudou, né? Com você, a Eze, e quem confiou, né? O Léo, as startups, quer dizer, eu acho que tem um sucesso bom nisso, entendeu? Bom, assim, que as pessoas estão se ajudando mais, E eu acho que nós vamos conseguir tomar aí esse esforço que já vem fazendo aí. Wilson, obrigado pelo papo. Fica aqui registrado
que é a terceira ou quarta vez que a gente está tentando gravar com o Wilson. Na primeira vez ele falou 2 horas e não deixou a gente gravar. E esse vai ficar sendo o melhor episódio que nunca foi ao ar. A gravação inibe o Wilson. Você é um dos caras que mais tem conteúdo e mais inibido para poder falar esse conteúdo. E fica uma outra coisa também. A Aces foi... Tem que gravar escondido. A Aces foi um dos primeiros lugares que você deu uma palestra. E aí foi o primeiro palestrante que ficou 1 hora encostado na pilastra, dando uma palestra. Na nossa pilastrinha lá da Aces. Mas, cara, primeiro, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com o Francisco. Eu já falei isso individualmente, já falei isso publicamente. Quero deixar registrado aqui. Obrigado pela paciência. Obrigado pela oportunidade. E obrigado, no meu caso, especificamente, por se importar. Saca? Desde que a gente se conheceu, você se preocupa e me ajuda demais. Você não tem noção do quanto que eu sou grato a tudo que você me ensinou, a tudo que você me falou. E assim, né? Se a Aces encerrasse hoje, você pode ter certeza que uma das grandes coisas, assim, teria valido a pena foi conhecer você e poder beber um pouco da sua experiência, cara. Conta comigo por o que você precisar, saca? E eu vou continuar contando contigo, enchendo teu saco, te chamando sempre que eu precisar, porque, cara, você é um cara muito 10, cara. Eu sou muito seu fã, beleza? Obrigado, cara. Obrigado aí pela palavra, mas eu acho que isso tudo é o reflexo do que você também é, entendeu? Pode ter seu jeitão lá, seu temperamento, mas tem muita coisa que eu aprendi com você, né? Acho que a sua história é bonita, acho que você me alertou sobre cuidado, sobre a questão da reputação, né, com os investidos, o cuidado. Então, assim, eu acho que isso é uma troca, entendeu? Isso é uma troca de conhecimento, de energia. E no final do dia, cara, a gente tem que se juntar para construir coisas boas, entendeu? Já para construir coisas boas, para a comunidade, boas para a gente ganhar dinheiro, entendeu? Mas sempre preservando reputação e se preservando, né? Cara, obrigado. Vou falar a mesma coisa que eu falei com o Francisco, porque também é verdade aqui na Puxação de Saco. A sua história é uma aula, sabe? E é uma aula que agora está registrada e vai ficar aí pra rede. Valeu, Wilson. Valeu, cara.